Olá, bem-vindos ao nosso conteúdo de mídia. A gente vai falar nesse vídeo sobre o meio rádio. Só uma introdução, porque a gente fala de características e de audiência. Depois, em sala, a gente fala sobre compra de mídia nesse meio. Então, vamos lá. Características do rádio. No Brasil, a gente tem aproximadamente 174 milhões de ouvintes. É gente pra caramba, então para quem acha que não se escuta mais rádio, tá aí um número que mostra o contrário. E o índice de penetração na classe C é o mais alto, é a classe mais presente nesse meio. O horário nobre, diferente de TV, que a gente viu que era à noite, é durante o dia, com prioridade à tarde e depois de manhã. É um meio que pode ser ouvido em várias plataformas, né? Tanto no seu aparelhinho, no som do carro, por internet, tem rádio que tem aplicativo, ou você escuta pelo navegador. E é um meio que ele é consumido tanto para informação como para entretenimento. A gente vê algumas emissoras 100% focadas em informação, outras em entretenimento, outras misturam. E uma característica legal do rádio é a proximidade que ele tem com o público. Talvez desde o início, mas é diferente de TV, que passou a ser mais interativa quando o digital apareceu. Rádio sempre teve interação por telefone, sabe? Aquele povo que liga e abre coração já desde cedo, assim. Então, ela continua com a internet, obviamente que essa interação aumentou. Então, quando a gente trabalha com mídia, é uma das coisas que a gente pode explorar, dependendo do produto, da marca, a gente tem a força dos locutores aí em nosso favor. E aí, quando a gente fala de programação em mídia, o rádio costuma ser um meio de apoio, ou seja, um meio que me ajuda a construir frequência quando eu tenho um contexto com meio TV junto. Né? Ele só entra para ter mais inserções, para a gente ter mais frequência. Mas se for um cliente menor, um cliente que não vai trabalhar com vídeo, ele pode assumir o papel de meio principal, principalmente se for uma campanha que precisa de segmentação específica, coisa que a TV às vezes não permite que a gente tenha. Rádio sempre tem emissoras locais, emissoras com uma cobertura geográfica mais concentrada num lugar só. E também é bem usado para promoções, para ações curtas, porque ele consegue construir frequência em pouco tempo, né? A gente faz várias inserções e aí ele é eficiente para isso. Não só para isso, tá, gente? E aí a forma da gente segmentar para conseguir falar com o nosso público-alvo. Em TV fechada a gente viu que fazia por programa, na TV aberta a gente fazia por programa, na fechada a gente viu que já dava para fazer por emissora, né, por tipo de canal, e aqui em rádio a gente faz por emissora. Então, pelo estilo da programação, a adequação editorial que a gente fala, né, se isso está de acordo com o teu público, com o que eles gostam e com a sua marca também, pode também fazer por programação, né? Determinar que nem TV fechada. Dá para fazer por faixa horária, mas eu quero especificamente no programa X. Também dá para fazer isso. E ele possui valores acessíveis e uma boa margem de negociação. A audiência é consideravelmente mais baixa do que TV, então se tem uma audiência menor, tem um valor também mais baixo de inserção. E quanto mais a gente faz inserções, se rádio a gente trabalha com alta frequência, mais flexível fica essa negociação. E uma vantagem também é que é bem fácil de você iniciar ou parar, né, pausar uma campanha nesse meio também. Se você faz, por exemplo, aquelas promoções em que a cada tantos reais você ganha um brinde X, né? Você ganha um guarda-sol, coisa assim. Pode ser que esses brindes acabem muito antes do que a campanha estava programada, você precise tirar todas as inserções do ar correndo. O meio rádio é tranquilo, no mesmo dia você consegue fazer isso. E qual é o nosso cenário aqui no Brasil quando a gente está falando de rádio? A gente tem muita rádio, mas muita. E quando a gente olha só para as principais redes, o que a gente está falando aqui? Qual que é a diferença de rede e de emissora, né? Que eu estou usando essas palavras. Rede é um grupo de emissoras, por exemplo, Transamérica, Jovem Pan, CBN, eles têm rádios locais em algumas cidades, mas você pode comprar por rede, porque eles estão presentes em várias cidades do Brasil. Ou emissora, que é de fato aquela que a Caiobá aqui, por exemplo, ela é uma rádio daqui, né? Não é uma rede de. Tem um grupo, mas ela não é uma rede de rádios, tá? Então, se a gente olhar só para as maiores aqui, para as que são redes, que são grupos,
a gente já tem mais de 600 emissoras, somando a AM e FM. É muita coisa, eu já vou mostrar um mapinha para vocês aqui. Então, quando a gente tem que achar rádios fora da região onde a gente mora, porque aqui é muito tranquilo saber quais são as rádios, o estilo de programação e tudo mais. Só que às vezes a gente tem que fazer mídia, sei lá, pro Mato Grosso, e eu não tenho noção de qual é o perfil das rádios de lá. Esse site aqui me permite entrar, digitar a cidade, a região que eu quero, ou o nome de uma emissora, e algumas delas eu consigo escutar por lá. Se eu não consigo escutar, pelo menos eu consigo achar quais são as rádios do lugar, e aí entrar no site, descobrir um pouco mais sobre elas. Super indicado. Esse aqui é o mapa que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Lembra que a gente viu um mapa do Brasil quando estava falando de população e de potencial de consumo, do IPC? E a gente viu que o Sudeste tinha uma concentração grande de população e com um poder aquisitivo considerável, né? Um potencial de consumo alto. Não por coincidência, o lugar é a região do Brasil em que a gente mais tem rádios. Tem mais de 1.000 FMs e mais de 500 AMs. Então, pensa, mais de 1.500 rádios aqui. E aí o Norte, que tinha pouca gente e baixo potencial de consumo, tem 400 rádios no total, 400 e pouco. Então, obviamente, onde tem gente, onde tem dinheiro, tem veículo de comunicação, tem muita atividade econômica acontecendo. Aqui só para vocês terem uma ideia, então, da quantidade absurda de rádios que temos. Desvantagens do meio. Como qualquer outro meio eletrônico, a gente tem a limitação do tempo, conforme o formato que compra. Quem assistiu, beleza. Quem não assistiu, vai ter que esperar a próxima. Não tem como continuar em contato com a marca naquele momento. A audiência tem atenção dividida com outras atividades. A gente dificilmente liga o rádio para só escutar rádio. A gente liga o rádio e está dirigindo, ou está estudando, trabalhando, está limpando a casa, enfim. A gente faz outras, ou é um som ambiente só em determinado lugar que você vá. Então, ele é recomendado para mensagens rápidas e simples, porque como ele não tem o recurso de vídeo para ajudar na mensagem, é melhor que seja fácil de ser entendida e de ser absorvida, certo? Tanto por essa questão da atenção, como por não ter o vídeo, ok? E aí, então, como que a gente mede a audiência em rádio? Exatamente do mesmo jeito que TV. A gente vai ver o número de pessoas que declaram ouvir uma emissora, dividido ou comparado com o total de pessoas da praça. O que muda aqui é que não precisa ser o total de pessoas da praça com rádio, como em TV era. A gente coloca o total de pessoas da praça, tá? Vezes 100, e aí a gente tem o índice de audiência, do mesmo jeito como a gente calculou um monte de coisas até aqui. Aqui é um pedacinho de uma tabela do Ibope, de como esses dados chegam até nós, só para você terem uma ideia. Aqui a gente tem uma audiência da Grande Curitiba, ambos os sexos, das 6 às 19 horas, que é o horário de maior audiência. A gente tem isso aqui geral e depois tem de hora em hora aqui, essa tabela seria gigantesca aqui para o lado direito, de hora em hora até as 19. Então, índice de audiência e audiência absoluta. Quando a gente tem essa cerquilha, essa hashtag, não é esse o nome certo, mas quando a gente tem esse símbolo aqui, isso significa número absoluto de ouvintes por minuto, que é a forma como a audiência é medida. Então, Massa FM e Caiobá disputam liderança aqui em Curitiba, né? Estão bem próximas. E olha a diferença de índice de audiência com TV, né? Certo? Aqui só por curiosidade para vocês terem uma noção do nosso cenário. O share de audiência. Lembram para que serviu o share? Lembram qual era a diferença com o índice de audiência? O share é para a gente comparar agora o número de pessoas que declaram que ouvem a emissora e o total que a gente vai comparar passa a ser o total de pessoas que ouvem rádio naquele horário, que é o total de ligados que a gente chama. Em TV a gente fazia isso. Era as pessoas que estavam assistindo um programa dividido, né, ou comparado com o total de pessoas que estavam com a TV ligada. Então, nesse caso, com quem estava com o rádio ligado, vezes 100. E para que isso serve, gente? Para me ajudar a distribuir o meu investimento entre as emissoras. Se eu tenho de todo mundo que está com o rádio ligado, a maioria está com o rádio ligado na Jovem Pan e pouca gente com o rádio ligado na Transamérica, eu vou pôr um pouco mais de investimento na Jovem Pan, onde eu tenho concentração de público. Não quer dizer que eu não faça outra. Se eu tiver que escolher uma, aí sim pode ser que eu faça só a Jovem Pan. Certo?
Qualificação de audiência, igualzinho TV. Lembra quando vocês fizeram um mapa de programação que da metade para frente tinha percentual por sexo, por idade, por classe econômica? Mesma coisa, a gente consegue, quando a gente recebe números de audiência, aquele exemplo que eu trouxe para vocês era por bloco de horas geralzão, mas tem como a gente ver só por classe, só por idade, só por sexo, só por região da cidade. Enfim, tem um monte de segmentações, de filtros, digamos assim, que o Ibope nos permite ver, que permite avaliar, tá? Então, qualificação do mesmo jeito, percentual de todo mundo que escuta aquela rádio, quantos por cento tem o perfil X. E aí aqui a gente tem um pouquinho sobre como é medida a audiência de rádio e ela é diferente. Ao contrário de TV, que tem um aparelho que é instalado, tal, aqui é muito mais simples. É uma pesquisa com a metodologia de recall, ou seja, as pessoas são entrevistadas e elas respondem que emissoras de rádio elas ouviram ontem, anteontem e nos últimos 3 meses. E aí elas dizem que horas isso foi, de que horas a que horas ela ouviu e qual o local onde elas ouviram. Tá? Esses dados são obtidos por entrevistas ou presenciais, por telefone ou online. E aí a gente tem, então, Ibope com 3 opções. Vou deixar aqui, vocês podem pausar e ler, porque também não quero deixar esse vídeo muito comprido, tá? Mas são opções que me permitem ver os dados de audiência de rádio específico de internet no TagWave. E o Radio Planning é quando a gente simula a programação que a gente quer fazer. Quem esteve na última aula viu que a gente falou de simulação. E aí a gente consegue obter os dados de quanto eu já consegui de alcance ou de cobertura, qual é a frequência média que eu estou atingindo, qual é a distribuição de frequência, e aí eu tomo uma atitude em relação a isso. Por fim, a gente tem o Marplan, que não é mais Marplan, é Ipsos Connect, que também tem uma metodologia parecida, só que ela é com base em visitas domiciliares, mas as pessoas que dizem o que elas ouviram, e aí o Ipsos Connect tem o Tom Micro, que possui esse módulo tanto de trazer a audiência como fazer a simulação para a gente ver como é que está o desempenho da campanha. Ok? Vou deixar para vocês então um exercíciozinho, coisa simples e rápida, qualquer um pode fazer. Por favor, tenta resolver isso e aí a gente corrige na aula que vem. Obrigada pela tua atenção, beijo e até lá!